misericórdias se renovam a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor. Não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor. Não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, aleluia. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Minha porção é o Senhor, a minha força é sua alegria, Ele é a razão do meu louvor, inspiração da minha melodia. Espero nele a cada novo dia. A cada manhã as misericórdias. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã sobre nós, sobre toda a terra. A cada manhã. Bom dia, meus irmãos da Igreja Batista Liberdade, nossos amigos que estão conosco nessa manhã, nesse culto transmitido somente online, né? Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, que nós possamos estar atentos a tudo que Deus tem para nós nessa manhã, no culto da manhã e no culto da noite também, tá bom? A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. Vamos orar nesse momento e agradecer a Deus por mais um dia de vida. Amado Deus, Pai querido, louvado seja o Teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai, que se renova a cada manhã. Deus, obrigado porque
Tu tens tido, Senhor, um cuidado, Senhor, imenso para conosco, ainda que nós não mereçamos nada, Pai. Obrigado, Senhor, pela a tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos, por ver mais um dia nascer, Senhor. Ó Deus, as tuas misericórdias não têm fim, ó Deus. E isso é motivo de nós agradecermos, estarmos, Senhor, entrando na tua presença com o coração cheio de júbilo, cheio de alegria, Senhor, louvando e engrandecendo o teu santo nome, porque só Ele é digno de toda a honra e toda adoração, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. É a oração que eu te faço no nome que é santo, poderoso e precioso de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos estar lendo a palavra de Deus que se encontra lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus. Das misericórdias de Deus se renovar a cada manhã na nossa vida, esse é o motivo de nós não sermos consumidos por grandes adversidades, grandes tribulações que muitas às vezes vêm sobre as nossas vidas, mas tenhamos fé e possamos depender do Senhor, confiando que verdadeiramente as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que nós possamos juntos prestar esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nesse momento, nós estaremos passando para um momento de dedicação de bens e vidas, de dízimos e ofertas. Que Deus abençoe a sua vida. E estaremos ouvindo um louvor que se chama Firme nas Promessas, tá bom? De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal, pois Ele nos ama.
Cristo cura-se. Eu creio, Senhor. Cristo cura-se. O seu amor por nós é imenso. Ele cura. Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfar nas batalhas. Temos aqui no nosso chat a irmã Lucila, irmão Walter Barreto, irmã Conceição, irmã Daniele Monteiro. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Obrigado, irmã Conceição. É uma alegria muito grande ter os irmãos aqui conosco nessa manhã. Nesse momento estaremos orando pelos dízimos e ofertas e também estaremos orando pela mensagem que Deus colocou no coração da nossa irmã Débora, tá bom? Vamos orar nesse momento agradecendo a Deus. Amado Deus, Pai querido, Pai celestial, louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Nesse momento, ó Pai, queremos entregar em teu altar, Senhor, todos os dízimos e ofertas, ó Pai, que foram trazidos à tua presença, Pai. Que tudo que for feito, ó Pai, com todas as verbas da igreja, Senhor, todos os dízimos e ofertas, Senhor, seja somente, ó Pai, para glorificar o teu santo nome, ó Pai, para o crescimento da tua obra aqui na terra, Pai. Nesse momento também queremos entregar, Senhor, em tuas mãos a palavra, Senhor, que foi gravada pela irmã Débora, Pai, que venha falar aos nossos corações nessa manhã. Senhor, é a oração que eu te faço com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Fiquem agora com a mensagem que Deus colocou no coração da irmã Débora e que possa trazer também paz, esperança e refrigério aos nossos corações nessa manhã. Tá bom? Bom dia aos irmãos e amigos, tanto presencialmente como nas nossas redes sociais, através da nossa página do YouTube. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Que você tenha uma manhã abençoada na presença de Deus, que a gente continue aqui ouvindo a palavra do Senhor e que Ele fale grandemente aos nossos corações. Recebi a incumbência do nosso querido pastor Carlos Eduardo, antes dele entrar de férias, para estar trazendo a mensagem no dia de hoje. É claro que eu gostaria que fosse de forma presencial, mas em virtude desse cenário,
né, que acabou nos atingindo também, essa questão do vírus, e graças a Deus foi de uma forma mais branda, né? Graças a Deus eu, Gustavo, o Tiaguinho aqui estamos bem em casa, nos recuperando em casa, mas ainda aqui quietinhos, né? Tendo todos os cuidados aí previstos para que futuramente, em nome de Jesus, em breve a gente possa estar aí todos juntos na presença do Senhor, aí como corpo em família, de forma presencial. Né? E nessa manhã eu queria trazer aos irmãos um tema que fala bastante ao meu coração, né? Foi através de uma mensagem que eu escutei do pastor Arthur, né? Da Igreja do Coração, né? Se eu não me engano, o nome é esse, Igreja do Coração, que fala sobre ser constante, né? Constância. E aí, quando a gente começa a ver, né, esse tema, né, o que é ser constante, o que é ser uma pessoa constante, a gente começa a ver que é algo assim que não é fácil, né? Não estou dizendo assim, não são palavras soltas, uma mensagem eu vou trazer para os irmãos. Pelo contrário, a mensagem primeiro foi para mim, antes de que eu pudesse passar para os irmãos, tenha certeza disso. Né? Deus quer falar aos nossos corações, Ele não quer falar aos irmãos apenas, Ele quer falar com todos nós. Ele falou comigo e é por isso que hoje eu estou compartilhando dessa mensagem com os irmãos, né? E aí a gente vai começar esse tema de constância, né? Dando alguns exemplos. Por exemplo, quantas vezes, se alguns irmãos se enquadrarem, né, nos exemplos, quantas vezes a gente já pagou uma academia durante o ano inteiro, né? E aí a gente paga a academia dizendo que eu vou, dessa vez eu vou, aproveitando que o ano agora começou, né, o ano de 2022, a gente traçou vários planos, uma delas foi a academia e disse eu vou pagar já anual, porque aí eu pagando eu não vou deixar de ir, né? Porque eu vou lembrar do dinheiro, e tudo, e vou atingir o objetivo que eu tracei. E aí, por exemplo, você paga anualmente, você não vai um dia da semana. Ou você vai 2 dias nessa semana, na próxima semana você vai daqui a pouco você pagou e não foi nenhum dia, foi um valor pago à toa. Né? Ou aquele objetivo, vou comprar um livro, né, para ler. Comprei o livro, li a primeira página, já abri a página para ver quantas páginas tinha um livro, ali folheei, falei, caramba, vai demorar demais para ler esse livro. E daqui a pouco você comprou um livro que muito atraiu os seus olhos ali no momento, mas não demorou uma semana, ou um dia, ou 2, e o livro já está ali jogado e você nem terminou de ler o livro. Né? Ou você comprou uma agenda nova, por exemplo, disse que ali você vai traçar seus objetivos, aquela primeira página ali da agenda que diz planejamento anual, e aí você coloca várias metas a ser atingidas. E aí, por exemplo, dando exemplo do ano anterior para esse ano, quando você vai ver, você não atingiu quase metade ou 1/3 das metas que você traçou, né? Por que tudo isso? Né? Quantas pessoas que a gente conhece, e eu vou dizer para os irmãos que em alguns momentos eu mesmo me enquadro nisso, não consegue ser constante, né, nas coisas. Por exemplo, começa uma determinada coisa, mas ela não termina ou não consegue terminar, traça vários objetivos e não consegue terminar, né? Quantas pessoas também, por exemplo, até em questões de relacionamento, não conseguem ser constantes nos seus relacionamentos, quer sejam relacionamentos conjugais ou quer sejam relacionamentos até de amizades mesmo, relacionamentos em família, não consegue ter aquela constância, né? Como a gente falou, tem gente que inicia determinada atividade e não consegue terminar, né? Quantas vezes assim a gente pode também dar um exemplo de pessoas, por exemplo, a gente traça um objetivo, por exemplo, na faculdade. A gente entra numa determinada faculdade dizendo que aquele é o curso dos nossos sonhos, aí a gente paga aquele determinado valor, começa o período, 2 períodos, uma faculdade, por exemplo, que tem aí de 8 períodos, 8 a 9 períodos,
Você começa ali do primeiro ao quarto período, quinto período, né, dizendo que aquele é o curso da sua vida, e daqui a pouco, passaram-se aí uns 2, 3 anos, você começa a dizer que não era bem isso que você gostaria, não é bem isso que você queria, não era esse o curso que você idealizou, aí você para no meio do caminho, e daqui a pouco você traça um novo curso, um novo objetivo, e começa tudo do zero, e daqui a pouco você, mais 2, 3 anos aí, no outro curso da faculdade, e dizendo a mesma coisa. Passa aquele período e você, mas também não era isso que eu queria. E quantas vezes isso vai acontecendo, e desde o primeiro curso que você, né, colocou como meta, você não atingiu nem o primeiro, e nem esse agora que você tá. Ou qualquer outro curso, ou qualquer outra questão profissional que você tenha idealizado, que você começa e não termina. Né? Tem gente que começa vários planejamentos, né? Dorme com vários planejamentos, coloca no papel todos aqueles, dizendo que você vai, a partir de amanhã eu vou começar. É aquela questão até, questão pessoal de dieta, por exemplo, que a gente sempre diz que na segunda-feira a gente vai começar, e dessa vez eu vou seguir, vou ser constante naquilo que eu idealizei, e passa um dia, você faz, passa 2 dias, você faz, já no terceiro dia você tá de saco cheio e deixa pra lá, não vou conseguir mesmo, deixa isso pra lá e acabou. Né? Isso são apenas alguns exemplos, né, desse tema que a gente vai abordar aqui. E aí eu te pergunto, né, você é uma pessoa constante? Né? Você consegue ser constante nas coisas que você se propôs a fazer? E aí vou trazer aqui o significado. O que é ser constante? O que é uma constância? É a qualidade do que é contínuo. Né? É você fazer as mesmas coisas repetidamente para se chegar a um alvo, a um objetivo. Mas assim, como a gente falou desde o início, tem muita gente que não consegue, né, ser constante, ter essa constância, que logo no início já fica agoniado porque começa uma determinada coisa e aquilo vai de um palavreado assim bem vulgar, vai enchendo tanto, sabe, o saco, ai, que negócio chato, que você não consegue realizar aquilo de forma continuada. E aí, por conta dessa situação, como você não consegue ter uma rotina, uma constância, você não consegue chegar ao objetivo que você idealizou, ao objetivo traçado, né? E aí, a gente vai dar o exemplo, por exemplo, de um atleta, né? Eu falo muito com meu marido, com o Gustavo, que uma das coisas que eu mais admiro nele é a disciplina, é a constância, né? Vamos dizer assim. Porque se você perguntar a um atleta, por exemplo, o melhor processo dele, claro que todos eles idealizam a medalha, o troféu, né? O objetivo final, né, que é ver a realização ali do seu esforço, de todo o seu esforço, ali simbolizado por uma medalha, por um troféu, num campeonato mundial, né, quer seja ele um atleta amador ali no pódio e tudo mais. Enfim, e aí você vê, mas o que ele faz para chegar a esse objetivo? Você acha que é de um dia para o outro que ele alcança aquele objetivo? Ou até mesmo assim, não precisa nem ser só um atleta, por exemplo. Conversa com um concurseiro, né, que tem o objetivo de passar num determinado concurso, uma determinada prova específica, né, e ele precisa ter essa constância, né, e como você acha que é a vida dessas pessoas? É realizar repetidamente, né, aquelas atividades até atingir um objetivo traçado, um objetivo específico. Né? A própria Bíblia ela vai nos dizer que aquele que perseverar firme até o fim será salvo. E quando ela fala nessa situação, perseverar firme até o fim, ela aqui está falando de constância, de você ser constante, né? Perseverar de uma forma constante,
para que você encontre o que? A salvação. Aquele que permanecer firme, constante, ele alcança o que ele deseja. E aí eu quis trazer esse tema por quê? Porque o ano mal começou, né? E quantos planos, metas a gente traçou no final do ano de 2021, dizendo que esse ano seria diferente, que a gente vai realmente realizar os planos que a gente idealizou, que esse ano será o melhor ano da nossa vida, né? Eu poderia, sei lá, tentar trazer uma mensagem mais acolhedora, né? Mas essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração em primeiro lugar. Eu queria compartilhar isso com os irmãos, né? A gente não precisa ir tão longe. A igreja mesmo, ela traçou um desafio, o desafio da leitura bíblica anual de um ano. Nós já estamos agora, né, quase no final de janeiro, e eu queria perguntar para os irmãos: estamos sendo constantes na leitura, na nossa leitura diária, para que a gente possa alcançar o objetivo, né, final aí, que seria, como ele foi mencionado ali no nosso desafio, que seria a nossa cerimônia de premiação no final do ano? Estamos constantes na nossa leitura, né, na nossa leitura anual, estamos ali realizando de forma do que foi preparado, né, o nosso planejamento ali todo certinho na leitura diária, ou já estamos atrasados, né? O que é praticar essa constância? Praticar, como a gente falou, é realizar de forma repetida, né, todas as atividades para que a gente consiga atingir o que? O nosso alvo esperado, né? Assim como o André ele falou na última mensagem que ele trouxe, né, no domingo passado, esse tema, ele mexe com a gente, por quê? Porque ele faz com que a gente saia do quê? Da nossa zona de conforto. Lembra que ele falou da nossa zona de conforto, né? Para que a gente precisa sair da nossa zona de conforto para que a gente possa ver o quê? Né? Os planos, os projetos, né, que a gente idealizou sendo concretizados, né, para que a gente possa atingir o que? Lugares aí mais altos, né, possa ver os nossos planos e a gente possa viver o melhor ano da nossa vida e viver aquilo que Deus idealizou pra gente, né? Irmãos, a gente está no final de janeiro, mas ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo da gente realmente assim viver de uma forma que a gente consiga ter essa constância, né? Ser constantes, né, na obra do Senhor, ser constantes naquilo que a gente se propôs a realizar no ano de 2022, e independente das problemáticas, independente, poxa, mas aí quando a gente achou que a Covid né, esse cenário pandêmico do nosso país, ele melhorou, não, tá voltando, mas não são as circunstâncias que fazem a gente ser ou não constante, né? E sim o nosso objetivo, aquilo que a gente traçou, né, para realizar isso, é a nossa disponibilidade em realmente ter essa constância em tudo aquilo que a gente idealizou, né? E aí eu queria trazer, destacar 3 áreas realmente na nossa vida que a gente precisa, né, ter essa constância, e a gente conseguindo realizar essa constância nessas 3 áreas primordiais da nossa vida, as outras áreas elas vêm como imã, né? Elas se atraem assim, é como se fosse uma consequência, né? E a primeira área, né, que para que a gente consiga ter êxito, né, na nossa vida, é que a gente precisa ser constante na nossa intimidade com Deus, né? No livro de Daniel, ali quando o rei ele decreta, né, ele coloca aquele decreto de que baseado no livro de Daniel 6 e 7, né, ali ele vai decretar que as pessoas não poderiam servir a outro Deus, e você não poderia realizar cultos, ou você não poderia orar, né? Eu estou falando de uma forma bem resumida, mas se os irmãos quiserem ler, tá ali a partir de Daniel 6, né? E
E aí Daniel, ele não se conforma com essa situação e ele continua sendo constante naquilo que ele sempre fazia. O que ele fazia? Ele sempre entrava no seu quarto, né? Se prostrava diante do Senhor, orava ali ao Deus que ele servia, independente do decreto ou não, independente daquilo que foi colocado por mãos de homens, ele não se conformou, né? E ele continuou sendo constante naquilo que ele acreditava, né? Mas aí você viu o que aconteceu? Daniel fez isso, Daniel continuou sendo constante. Para onde ele foi levado? Ele foi levado direto para a cova dos leões. Eu não estou dizendo que uma vida de intimidade com Deus, quando você se coloca, você vai ser uma vida maravilhosa, onde você não terá problemas, onde você não terá dificuldades, né? Onde você não terá situações assim que necessitem de fé, né? Mas pelo contrário, você pode estar ali na cova dos leões, assim como Daniel, né? Que foi colocado na cova dos leões. Talvez Deus, ele deixe você passar por determinadas situações, ele não te tire daquela situação, né? Mas esse mesmo Deus, né, que te colocou naquela situação, que deixou que você passasse naquela situação, ele estará do seu lado naquela situação e fará com que você vença aquela determinada situação, né? Daniel era alguém que se destacava, né? E ele se destacava por quê? Pela pessoa que ele era, por aquilo que ele se propôs a fazer, pela intimidade que ele tinha com Deus. E qual era o sucesso desse destaque de Daniel? Era justamente isso, a intimidade que ele tinha com Deus. E aí eu falo pra você, você quer ter um destaque, né? Independente da área da sua vida, na área profissional, no seu trabalho, no seu colégio, né? No local onde você se encontra. Então, insista em estar perto de Deus. Ser íntimo de Deus, conhecer a Deus, sabe? Não adianta você ter todos os holofotes em cima de você, né? E você não ter aquilo que realmente sustenta aquela base que é Deus, né? Invista em estar próximo de Deus, em ter essa intimidade com Deus. E todo esse destaque, né, que você almeja, todo esse destaque, ele vai vir de forma assim, como consequência. Sabe, as pessoas vão olhar para você e vão ver, nossa, aquela pessoa ali tem algo diferente, sabe? Aquela pessoa ali, ela traz alguma coisa diferente, poxa, eu quero ser como ela. E você não vai precisar fazer uma força tal para que você esteja próximo de alguém, ou, não, eu quero me destacar perante determinadas pessoas. Não, é algo que vai vir natural, por quê? Porque ali, quando você tem uma intimidade com Deus, aquela coisa, é como se você trouxesse uma luz no meio da escuridão ali, é como se você trouxesse vida para um lugar onde não existe vida, sabe? Entende, irmãos? Destacar não significa, por exemplo, você ser melhor do que ninguém. Eu vou me destacar perante as outras pessoas porque eu quero ser melhor do que as outras pessoas. Não. O destaque aqui que a gente fala é uma questão assim de impulsionar a vida de outras pessoas, né, através da sua vida. Por quê? Porque você, uma vez que você é íntimo de Deus, você está trazendo aquilo, você está trazendo Deus, né, para a vida das outras pessoas, né? Não é ser melhor que ninguém, não é pisar em ninguém, não, pelo contrário, é que as pessoas vejam em você algo diferente e vão dizer que querem ser como você, né? Que você tem alguma coisa diferente que as atrai e que elas querem seguir, né? E aí eu pergunto, né? Nosso amor por Deus é algo constante, né? O nosso amor por esse Deus, né, tão maravilhoso, é algo constante ou é algo circunstancial, né? E é aquela coisa, se Deus ele estiver nos abençoando, se tudo na nossa vida está bem, né? Se a nossa família está bem, se nosso trabalho
tá indo de forma excelente, se eu tô sendo promovida, se as coisas estão caminhando bem na minha vida, na minha faculdade. É fácil eu dizer que eu sou íntimo de Deus, que Deus é maravilhoso, como eu amo esse Deus, que tudo pode, que pode realizar todas as coisas, né? Acredito que Ele é o Deus maravilhoso, que Ele é o Deus perfeito, que tudo que Ele faz é bom, é perfeito, é agradável. E aí a gente ora, a gente canta, a gente está firme na presença de Deus, né? A gente diz sentir Deus, a gente diz ser de Deus. Ponto. Mas e quando as coisas vão mal, né? E quando as coisas estão difíceis para nós, ou a gente está passando por determinada situação que aos nossos olhos, né, é difícil, aos nossos olhos, assim, pode não ter solução. E essa constância nesse Deus, e essa intimidade com Deus, ela é abalada? Ou como a gente falou, essa intimidade com Deus, né? Ser íntimo de Deus é algo circunstancial. Eu só sou íntimo de Deus quando me convém, quando as coisas estão boas, quando tá tudo bem, né? Aí quando tá tudo mal, pronto, que Deus é esse que tá me deixando passar por determinada situação? Aí eu não quero mais orar. Por que eu vou orar? Eu não sei nem o que pedir, eu não quero mais orar, né? Porque parece que todas as vezes que eu oro nada acontece, né? Parece que Deus esqueceu de mim, não está ouvindo mais as minhas orações. Eu que orava, que levantava as minhas mãos, que clamava a Deus, que dizia que Deus é maravilhoso, e agora esqueci de tudo isso por conta das circunstâncias. Eu não acredito mais no meu Deus, eu não acredito que Ele pode todas as coisas, né? E aí eu digo para os irmãos, independente das circunstâncias, irmãos, que a gente esteja passando, independente dos problemas, independente das lutas, a nossa intimidade com Deus, ela não pode estar condicionada a isso, né? A nossa intimidade com Deus, a nossa busca diária por esse Deus, acreditar que Deus é Deus e Ele pode todas as coisas, independente se Ele fizer aquilo que a gente quer que Ele faça na nossa vida, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, né? E nós não seguimos a Deus por aquilo que a gente quer. Nós não seguimos a Deus por aquilo que a gente pede e quer que Ele realize nas nossas vidas. Nós seguimos a Deus pelo que Ele é, sabe? Pela pessoa que Ele é, pelo que Ele pode fazer. E mesmo que Ele não faça aquilo que a gente tanto deseja, Ele vai continuar sendo Deus. Um Deus bom, um Deus perfeito, que tudo que faz é bom, é perfeito, é agradável, que tem o controle de todas as coisas em suas mãos, né? E é por isso que a gente precisa permanecer firme, permanecer constantes em Deus, né? O inimigo, ele está o tempo inteiro tentando roubar esse nosso foco, tentando nos dizer pelas circunstâncias e tentando nos colocar nas nossas cabeças que Deus é esse. Por que passamos por determinadas situações? Poxa, eu estou sempre na igreja, eu estou sempre realizando a obra do Senhor e está acontecendo isso comigo. Não deixe que o inimigo ele abale o seu foco, não deixe que o inimigo ele atrapalhe a sua visão, sabe? A nossa visão não pode ser algo voltado para este mundo, para as circunstâncias. O nosso foco tem que ser Cristo, né? Eu sempre coloco, não somos desse mundo, né? Estamos nesse mundo para o quê? Para realizar a obra do Senhor, para servir ao nosso Deus, né? Mas o nosso alvo é o que? A vida eterna, alcançar vidas ao Senhor. Esse é o nosso objetivo diário, né? E a gente precisa se levantar e se posicionar, decretar que nada, né? Nenhuma circunstância e nem ninguém possa abalar a nossa constância, né? Nessa intimidade com o nosso Deus. Irmãos, porque a vida, né? Como a gente vê em todas essas situações, principalmente agora nessa questão pandêmica do nosso país, né, e do mundo, a vida é um sopro. Hoje a gente está vivo, amanhã a gente não sabe como a gente está, né? Hoje a gente está bem de saúde, amanhã a gente não sabe como está. Se Deus voltasse hoje, né? Você estaria preparado para seguir com Cristo? Deus, ele poderia chegar perto de você e dizer assim: filho amado, em quem eu me comprazo, né? Em quem
vem comigo, né? Ou ele vai dizer, aparta-te de mim que eu não te conheço. Deus me livre de Deus falar isso de mim. Né? Então vamos viver uma vida constante com o nosso Deus, né? Vamos estar focados em Cristo, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente das tribulações que passem na sua vida, né? Deus é Deus e Ele está com você. Ainda que você ache que naquele momento você está sozinho, tenha certeza, Deus Ele tem o controle de tudo, da sua vida nas mãos dele. E Ele te ama, Ele vai fazer o melhor que Ele pode por você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por quê? Porque nós amamos a Deus, né? Nós cremos que Deus pode todas as coisas, né? E qual é o alvo do inimigo? O alvo do inimigo é isso, impedir o quê? Que a gente tenha aquele fervor de Deus, né? De estar integrado com a obra, de ter essa intimidade com Deus, de ter essa ânsia de conhecer a Deus, sabe? De estar o tempo inteiro em contato com Deus. Então ele vai sempre colocar coisas que tirem o nosso foco, que possam nos distrair para chamar a nossa atenção, né? E se a gente não estiver focado em Cristo, a gente cai, irmãos, né? Se nós não tivermos uma vida de intimidade constante com Deus, uma pessoa que ora, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que conhece a Deus, né? Porque como é que vamos falar de um Deus que a gente não conhece? E isso a gente só vai conhecer o quê? Se a gente ter essa leitura da palavra de forma constante, ter uma intimidade de diálogo com Deus, que é o que? Através da oração. Se a gente não tiver isso, irmãos, a gente não vai estar preparado para as ciladas do inimigo, né? Que é o que? Que ele anda ao nosso derredor, querendo nos estragar, querendo fazer o que? Com que a gente caia, né? E aí, em determinadas situações, por quê? Porque ele pode não ler os nossos pensamentos, mas ele está ao nosso derredor e ele sabe aonde nos manipular, ele sabe qual área da nossa vida pode estar mais frágil e nos fazer cair em tentação, né? Por isso, o que a gente deve? Permanecer firme em Deus, né? Voltando lá para Daniel, apesar do decreto, né, que foi estipulado, né, Daniel decidiu o que? Permanecer firme em Deus. E aí, como a gente falou anteriormente, o que aconteceu? Daniel ele foi colocado lá na cova dos leões. Aí você pensa, tá vendo? Então, poxa, Daniel tinha esse período de intimidade com Deus, era íntimo de Deus, e o que aconteceu? Deus nem livrou ele da cova dos leões. Aí eu digo para você, tudo deu errado na vida de Daniel? Não, pelo contrário. Deus ele pôde não livrar Daniel da cova dos leões. Daniel foi colocado na cova dos leões. E aí eu digo para você, talvez Deus ele não vai te livrar de determinada situação. Ele vai deixar você passar por aquela determinada situação. E o inimigo pode colocar na sua mente o quê? Todas essas situações, tá vendo? Você esteve tão íntimo de Deus e Deus ele não te livrou dessa situação. Você tá aí, ó, na situação que você se encontra. Aí eu digo para você, calma. Por quê? O que acontece? Deus ele deixou Daniel passar pela cova dos leões, mas ele foi tragado pelos leões? Não, pelo contrário. Deus estava ali com Daniel na cova dos leões, né? E Deus ele resgatou Daniel daquela situação. Então, em determinadas situações da nossa vida, né, o mesmo Deus que nos deixa passar por determinadas situações é o mesmo Deus que nos faz prosperar nessa situação. É o mesmo Deus que está ali conosco, né? E em todas as situações que a gente passa, você pode ter certeza que Deus ele está mostrando algo para a nossa vida, né? E é por isso que a gente não deve se abalar nessas circunstâncias. Sermos firmes e constantes nele, em todo o tempo, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho. A gente precisa, irmãos, viver Cristo aonde quer que a gente esteja, né? E
por determinadas circunstâncias que acontecem na nossa vida, a gente acaba enfraquecendo, né? A gente está com todo aquele fervor, a gente está com toda aquele fervor de Deus. Estou sentindo Deus, eu quero viver Deus, mas no primeiro obstáculo a gente enfraquece, a gente diz, ah não, hoje eu já não vou mais, né? Eu que era uma pessoa que ia todo domingo, que ia toda quarta-feira, que estava sempre presente em todas as situações, hoje eu só vou um domingo, hoje eu só vou uma quarta-feira, daqui a pouco nem quartas-feiras eu vou mais, nem no domingo de manhã eu mais vou, na IBD eu já não vou mais, e aí você começa a se enfraquecer, o inimigo começa a colocar outras atrações na sua vida, e aí aquele combustível ele vai se perdendo, ele vai enfraquecendo, aí o que acontece? Você vai vendo a sua vida assim, parece seguir por seguir, já não tem mais um objetivo, né? Você só tá vivendo por viver, né? Parece que as coisas não saem mais do lugar, parece que você tá nadando e morrendo na praia. E aí, para que tudo isso mude na sua vida, para que você possa dar um start, o que eu falo para você? Só tem uma forma da nossa vida ela continuar tendo uma crescente, né? E qual é essa forma? Se a gente tiver intimidade com Deus. A palavra de Deus diz, busca o meu reino em primeiro lugar e a minha justiça, e o quê? E todas as outras coisas, elas serão acrescentadas. Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, ele não disse determinadas áreas da minha vida, ele disse todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas às vezes a gente só quer a segunda parte do versículo, a gente só quer que as outras áreas da nossa vida sejam acrescentadas, que todas as outras áreas da nossa vida sejam, né, deem certo. Mas será que a primeira parte do versículo, que é o buscar a Deus em primeiro lugar, buscar a sua justiça, a gente realmente está realizando, a gente realmente está fazendo? Ser constante na intimidade com Deus, né? A ponto de chegar um momento que a gente vai estar tão conectado com Deus, né, que os nossos pensamentos vão se atrelar aos pensamentos de Deus e vão acabar somando com os nossos, né? A gente já vai pensar como Cristo pensaria, né? E não aquela coisa, ah, Senhor, mas será que é isso, será que é aquilo? Não, a gente vai estar tão conectado, a gente vai estar tão um só com Deus, que a gente já vai saber se aquilo é de Deus, se aquilo não é de Deus, se é Deus realmente falando aos nossos corações ou não, sabe? Que essa interação vai ser algo assim tão natural, tão espontâneo, que a gente não vai ter dúvidas quando for realmente Deus falando aos nossos corações ou não, né? E aí o que a palavra de Deus também diz, né? Se a gente colocar os nossos planos na presença de Deus, todos eles darão certo. Quando você tem essa intimidade com Deus, né? Quando você sabe, quando você é íntimo de Deus, você vai saber como orar, como pedir algo para Deus. Você vai colocar os seus planos e projetos nas mãos de Deus e todos eles darão certo, né? Assim como foi na vida de Daniel, ali naquela situação pandêmica, naquela situação que ele se encontrava, né? Ele continuou sendo constante com Deus e Deus honrou dentro da cova dos leões. Deus, ele levou Daniel dentro da cova dos leões. Deus poderia muito bem, antes disso mesmo, ter livrado ele da cova dos leões, mas não, Deus dentro da cova dos leões, né? O nome de Deus foi glorificado, né? E Daniel foi ali salvo, né? Foi ali resgatado, onde não se havia mais possibilidade de vida, né? E o nome de Deus foi glorificado através da vida de Daniel, né? E assim vai ser na nossa vida. Deus será glorificado através das nossas vidas. Nós seremos referencial para outras pessoas, né? Referencial de vida para outras pessoas, né? Então esse é o primeiro ponto. Ser constante na intimidade com Deus. E o segundo ponto, assim, para a gente não se prolongar muito, ser constante na santidade, né? E o que é santidade, né? É ser de santos porque eu sou santo, essa é a palavra do Senhor. Mas o que é ser santo?
É ser separado. Nós fomos separados. Para quê? Para servir ao Senhor, né? Para vivermos uma vida com Cristo, né? E em Cristo, né? Assim, você não tem que fazer algo para que as outras pessoas vejam. Eu vou ser santo aqui para que fulano de tal possa ver. Eu vou ser santo porque as pessoas na minha frente, nossa, fulano, sabe? É uma pessoa santa, uma pessoa separada. Não. Nós devemos, pelo contrário, irmãos, o maior desafio da santidade, né? É você ser fiel a Cristo naqueles momentos onde ninguém vê. E aonde a gente tem certeza que a pessoa certa está vendo. E quem é essa pessoa certa? Cristo, sabe? É ter a certeza de que eu vou ser fiel ao meu Deus, né? Nas áreas mais frágeis da minha vida, naquilo que me faz tropeçar, naquilo que sabe, que em algum momento me tirou do foco. Então, ser constante na santidade. Deus é um Deus que Ele vê os nossos corações, e vê as nossas motivações, e vê as nossas atitudes. Não é uma questão de santidade aos olhos das pessoas, é aos olhos de Cristo. Eu sou santo, eu sou fiel ao meu Deus, quando ninguém está me vendo, sabe? Eu sou fiel àquilo que eu me propus, né? A colocar a minha vida no altar do Senhor e ser fiel naquele momento onde ninguém me vê, apenas o meu Deus. E aí, para exemplificar isso, a gente coloca a vida de Potifar, né? Potifar tinha todas ali a mulher de Potifar, não, José, né? A mulher de Potifar estava ali assediando José, né? Queria se deitar com José. José era mordomo ali de Potifar, né? Era praticamente, depois de Potifar, era o que mais mandava. E ele tinha todas as circunstâncias ali, né? Era um homem temente a Deus. E ali naquele momento, a mulher de Potifar, ela se coloca frente a José e diz, deite-se comigo. Né? E ali ele poderia muito bem, né, realizar aquela situação, ninguém veria, porque era um momento propício para aquilo. Mas ele diz, eu não posso o quê? Ser infiel ao quem? Ao meu Deus. Ele nem falava em questão de Potifar em si. Primeiro de tudo, ele não poderia ir contra ao Deus dele. Eu não posso ir contra o meu Deus. E esse precisa ser o nosso pensamento, né? Se aquilo que te faz tropeçar, você precisa pensar duas vezes. Eu não posso ir contra ao meu Deus. Meu Deus que tudo sabe, que tudo vê, né? Eu não posso ir contra ao meu Deus, independente das outras pessoas, porque em alguns momentos você pode ter todo um cenário favorável para que você faça determinada coisa. Mas seu Deus, o nosso Deus, Ele está ali a todo tempo conosco. Você será fiel ao seu Deus. Seremos fiel ao nosso Deus nessas circunstâncias, sabe? A gente pode dar vários exemplos aqui. Não é questão só de infidelidade em casamentos e tudo mais, até nas grandes e pequenas coisas, sabe? Quando a gente tem determinada coisa do nosso próximo ali aos nossos olhos que a gente possa pegar, sabe? São coisas pequenas, mas aos olhos de Deus, né, devemos ser fiel o quê? Nas pequenas e nas grandes coisas, né? Fiel a todo momento. Escrevi aqui, né, nessa questão, muito mais valioso na questão da santidade é fazer algo que é certo quando ninguém está vendo você, né? Foi isso que a gente falou. É muito fácil a gente fazer quando está todo mundo vendo. Mas quando ninguém está vendo, quando é só a circunstância, nós e Deus, estamos sendo fiéis, né? E para a gente não se prolongar muito, né, nessa questão,
A nossa constância em relação à santidade, ela não pode estar atrelada às circunstâncias perfeitas, né? Estar ao lado de Jesus é uma escolha nossa, né? Independente da ocasião, independente da circunstância. E, assim, são as nossas atitudes que vão mostrar isso, né? E a santidade é algo que você não vai precisar falar, você não é preciso ser falado para as outras pessoas. Uma vez que você tem uma constância na santidade com Deus, é algo tão atrativo, é algo tão natural, que você não precisa falar nada, que as outras pessoas elas já vão ver esse algo diferente em você, sem que você fale nada. São as suas atitudes que vão mostrar, né? E essas atitudes e essa nossa vida constante em santidade com Cristo, ela pode gerar bênção na vida de outras pessoas, pode gerar bênção na nossa casa, pode gerar bênçãos no nosso trabalho, né? Aonde nós estivermos, né? Deus, ele quer abençoar a nossa casa, Deus, ele quer abençoar o nosso trabalho, ele quer abençoar a tua faculdade, ele quer abençoar a tua roda de amigos, né? Ele quer abençoar onde você esteja. Mas ele quer abençoar a tua vida, mas o quê? Mas para que isso aconteça, a gente precisa entender que Deus quer uma vida de santidade, né? E para que Deus ele possa abençoar outras pessoas através de você, você precisa fazer essa escolha de estar ao lado de Cristo em santidade. O primeiro ponto que a gente falou, intimidade com Deus e uma vida constante em santidade, né? A gente precisa alimentar o nosso espírito todos os dias, né? A gente precisa ser constante. Sem santidade, a palavra de Deus diz, é impossível ver a Deus, né? José, como a gente falou, ele não caiu na tentação da mulher de Potifar, porque primeiro ele amava a Deus. E através de José, depois, né, na história, a gente pode ver que toda uma geração foi abençoada, né? Se José tivesse se rendido às tentações da mulher de Potifar, será que essa geração ela seria abençoada através da vida de José? Com certeza não, né? Então Deus ele quer abençoar vidas através das nossas vidas, mas para isso precisamos ter o que? Essa constância, uma vida em santidade com o nosso Deus, né? E santidade é algo entre nós, entre eu e Deus, né? Não é entre eu e homens, não é entre eu e pessoas, né? É entre eu e Deus. Nós somos santos porque Deus é santo. Sede santo, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. É por causa dele, né? E o terceiro ponto que eu queria trazer, né? Como a gente já viu, o primeiro ponto, ser constante em intimidade com Deus. Segundo ponto, ser constante em santidade. E o terceiro ponto, ser constante o que? No servir, né? Desafio nosso, ser constante no servir. A gente tem, nas nossas vidas, a gente tem sim altos e baixos, com certeza a gente tem, né? E quando a gente serve a Deus, a gente também está servindo o quê? A pessoas, né? Quando a gente se propõe a servir a Deus, a gente está servindo a pessoas. E a gente sabe que servir a pessoas é algo muito difícil, né? Porque as pessoas, elas são difíceis, elas são muito complicadas, né? E assim, nesse servir pessoas, vai ter hora que alguém, em algum momento, ela pode pisar no nosso calo, ela pode errar com a gente, né? Porque isso acontece, porque como a gente falou, as pessoas elas são difíceis, né? Lidar com pessoas é algo difícil. E aí o que a gente faz, né? Aí a gente diz, então eu não quero mais, né? Por um vacilo, por um determinado problema, a gente para de servir a Deus. Simplesmente isso. Uma pessoa que era ativa, uma pessoa que fazia o ditado prático, fazia, acontecia pela causa de Cristo, por um problema de pessoas, por pessoas, né? Por algo que aconteceu entre pessoas, parou simplesmente,
deixou de servir a Cristo, né? Aí é aquele, não quero mais, não vou fazer, porque se fulano tiver aqui também fazendo, eu não vou fazer, eu vou me afastar, né? Eu não preciso disso. E aí é aquela questão, a gente sai dos grupos, ou a gente bloqueia a pessoa, ou a gente joga indiretas, né? E pronto, a gente parou de servir, simplesmente. A gente desapareceu e deixou de realizar a obra de Cristo por conta de circunstâncias, por conta de problemas com pessoas, né? Irmãos, quando a gente serve a Deus, né, como fomos chamados para servir a Cristo, isso é independente de quê? Independente de problemas, independente se a pessoa vai realizar a obra de Cristo ou não. É uma escolha, né? Eu sirvo a Cristo porque eu escolhi servir a Cristo. Se você decidiu não servir a Cristo, é algo que você vai ter que prestar contas com Cristo. Mas eu não vou deixar de servir ao meu Deus porque você não quer servir, né? Talvez se você estivesse ao meu lado servindo juntos, servimos juntos a Cristo, talvez o trabalho ele poderia ser realizado de uma forma melhor, de uma forma mais produtiva. Mas a obra não vai deixar de ser feita porque você não quer fazer, né? Ou seja, Deus ele vai levantar uma outra pessoa para realizar aquilo que você não quis fazer, né? E assim, a obra de Deus ela não para, né? E o que eu digo para você, irmãos? Alguém pode te ferir, talvez eu algum dia possa ferir você, talvez eu algum dia possa errar com você, né? Talvez alguém possa errar comigo, mas a gente tem que entender que a gente não está servindo pessoas, a gente não veio para servir pessoas, a gente não veio para servir, eu não vim para servir você, você não veio para me servir. Nós viemos para servir a Deus. E nele, em Cristo, a nossa obra, ela não é em vão, né? Nunca pare de servir a Cristo, né? É aquela questão, né? Graças a Deus, eu e o marido, a gente conseguiu voltar, né? Para estar, assim, trabalhando mais de perto na obra de Cristo, né? Graças a Deus a gente tem um pastor maravilhoso que ele nos apoia em tudo que a gente se propõe a fazer, né? Eu não estou dizendo meu marido, como igreja, nosso pastor ele está ali do nosso lado, né? Assim, eu amo meu pastor, né? Eu amo o pastor Carlos Eduardo, mas não foi por ele, não é por ele que eu estou aqui, não é pelo pastor que nós estamos aqui, é por Cristo, né? É pela obra, é pela causa. E é isso que deve ser o mais importante. Fazemos o que fazemos por Cristo, independente das pessoas ao nosso redor, independente se as pessoas estão fazendo ou não estão fazendo. Porque no final de tudo, quem vai deixar de ganhar são as pessoas que não estão fazendo. Quem vai deixar de ser abençoado, quem vai deixar de ter experiências com Cristo, são as pessoas que não querem realizar, né? Por isso que a gente não pode deixar de servir, né? E assim, na obra de Cristo tem tanta coisa para fazer, nós somos, cada pessoa é útil em tudo. Você pode achar assim, pois eu não sou útil, todos os espaços já estão preenchidos. Pelo contrário, irmãos, há lugar para todo mundo na obra de Cristo, sabe? Deus ele convida cada dia a gente a se juntar a ele, a realizar a obra dele, né? E assim, quais são as nossas desculpas? Eu não tenho tempo, eu estou muito atrelada, eu preciso organizar minha vida para realizar a obra de Cristo. Eu nunca vi Deus chamar alguém que estivesse desocupado, pelo contrário. Deus só chama a pessoa que está sobrecarregada, ocupadíssima, sabe? E assim, você pode reparar, Deus ele nunca vai chamar alguém desocupado, né? E Deus ele espera isso, é a nossa escolha. Ele espera que nós escolhamos, né, servir a Ele, mesmo com o nosso, com aquilo que a gente acha assim, caraca, eu não tenho tempo para realizar isso. Mas quando você se coloca na presença do Senhor, se propõe a realizar a obra de Deus, você vai ver, irmãos, que dá tempo de fazer tudo.
Tudo que antes você achava que não tinha tempo, dá tempo de realizar tudo na obra de Cristo. E às vezes ainda sobra tempo para realizar as outras coisas, assim como a palavra de Cristo fala. Busca primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Até o tempo que você acha que não tem vai ser acrescentado na sua vida para realizar o que você precisa, sabe? Deus, ele vai usar você, sabe? Deus, ele vai colocar algo na sua mão para ser realizado. Ele vai usar a tua vida, ele quer usar a tua vida para abençoar outras vidas, sabe? Se a gente parar de servir, a gente não vai alcançar o resultado que Deus deseja para nós, né? Deus, ele ama vidas, né? E a gente não pode parar de levar Jesus para quê? Para as outras pessoas, sabe? Deus vê o nosso servir como uma adoração a Ele, sabe? Então, estamos realmente adorando ao Senhor da forma que Ele merece? Estamos servindo ao Senhor da forma que realmente Ele merece? Sabe, é algo que Deus tem colocado no meu coração. Nós estamos aqui para isso, para servir a Cristo. Com tudo que a gente tem, com o nosso melhor, com os dons que Ele mesmo deu, com os dons e talentos que o próprio Deus nos deu. Nós estamos fazendo isso para a obra dEle? Ou estamos deixando passar e estamos colocando desculpas esfarrapadas na nossa vida, dizendo que, não, eu não tenho tempo para fazer isso agora, deixa eu me organizar primeiro, deixa eu ajeitar tudo para realizar a obra de Cristo. Irmãos, amanhã pode ser muito tarde, sabe? Os indícios estão aí. Deus, ele está voltando. Em nome de Jesus, Deus, ele está voltando. E será que nós estamos realizando a obra de Cristo da forma que deve ser realizada? Sabe? Cada um de nós tem um talento, cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem um chamado, sabe? Dado por Cristo. Estamos aqui, irmãos, para sermos constantes na obra, né? O nosso serviço em Cristo não é algo inútil, né? Através de você, através de mim, vidas podem ser abençoadas e vidas vão se achegar a Deus através de nós, através dos nossos dons, através dos nossos talentos. Se colocarmos isso nas mãos de Deus, se colocarmos isso na presença do Senhor. Então, o que eu falo para você, meu querido? Não pare, seja constante na obra de Cristo, sabe? O segredo do sucesso é a constância do propósito. Você quer ser bem-sucedido em qualquer área da sua vida? Então, irmãos, aprenda a ser constante, sabe? A nossa constância, ela vai fazer com que a gente chegue no alvo que o próprio Deus, ele determinou para cada um de nós, né? Mas tudo tem que começar com Ele. Tudo vai começar com o quê? Com a intimidade, com a presença dEle nas nossas vidas. Talvez, assim, durante a sua caminhada, você foi deixando, assim, a presença de Deus de lado. Então, irmãos, hoje é um dia de retorno, né? Hoje é um dia de volta, hoje é um dia de retornar a esse primeiro amor e declarar: Pai, eu te amo, Deus. Eu quero retornar a esse primeiro amor, né? Ou talvez você precise, talvez a área que você precisa ser constante seja a área da santidade. Talvez alguma área da sua vida que é onde você esteja tropeçando. Cara, chega para Deus de forma direta, né? Com a intimidade, como se você falasse para o seu melhor amigo, porque é isso que Deus é. Deus é o nosso melhor amigo. Então você chega para ele e fala: Deus, eu estou tropeçando em determinada parte, mas eu não quero mais tropeçar, sabe? Abre o teu coração diretamente para Deus e diz: Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de Ti. Me ajuda a passar por isso, Deus, porque eu quero ser santo, eu quero ter uma vida de santidade contigo. Eu quero ser uma referência. Eu quero ser uma referência na vida das outras pessoas. Eu quero ver Deus fazer isso na minha vida, sabe? E para que Deus possa fazer isso, você precisa dar esse primeiro passo. Você precisa pedir ajuda de Deus. Você precisa ser santo, sabe? Em Cristo. Ser santo como Ele é santo.
Se arrepender do seu pecado, se arrepender daquilo que te faz tropeçar. Deixar de lado, irmãos. Sabe? E o quê? E servir a Deus, né? Talvez você precise ser constante no servir a Deus. Talvez você já era um líder, talvez você já era uma referência. Talvez você, né, já servia a Deus através dos seus dons, através dos seus talentos, através do seu chamado, daquilo que Deus colocou no teu coração, mas simplesmente você deixou. Você não quer mais, você largou, sabe? Talvez você estava usando tudo que Deus colocou em você, talvez toda a vocação que Deus te deu, e agora você simplesmente parou, você não quer fazer mais nada, você se afastou de Deus. E talvez porque, como a gente falou lá, talvez tenha sido por conta de pessoas, por conta de problemas com pessoas, né? Ou circunstâncias, alguma circunstância te fez te afastar de Deus. Mas eu quero te dizer, meu querido, meu amado irmão, não são circunstâncias que nos fazem servir ou não a Deus. Não são pessoas que devam nos motivar a servir ou não a Deus. O seu foco tem que ser Cristo, independente de pessoas. Como eu falei antes, pessoas podem nos machucar, pessoas podem nos ferir, e elas vão nos ferir, em algum momento elas vão nos ferir, mas se o nosso foco não estiver em Deus, a gente cai. Então, por isso hoje, meu querido, eu venho te dizer, põe o teu foco em Deus, sabe? Coloca, sabe, resgata esse primeiro amor, se coloca nos pés do Senhor e diz, Pai, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero me achegar a Ti novamente, Senhor Jesus, eu quero ser usado por Ti, com tudo aquilo que eu tenho, com o melhor que eu tenho, Deus, eu quero me achegar a Ti, sabe? E que hoje seja de uma forma diferente, seja o quê? De uma forma constante. Irmãos, essa é a minha mensagem para o dia de hoje para você. Eu sei que eu falei um pouco muito, né? Quase uma hora aqui de mensagem, mas que Deus possa ter falado grandemente ao teu coração, nessas 3 áreas primordiais da nossa vida. Que sejamos constantes na intimidade com Deus, na leitura da palavra, um período de oração, sabe? Que é o nosso diálogo com Deus, conhecedor desse Deus maravilhoso. Que a gente possa ser constante em santidade, né? Naquele momento onde ninguém nos vê, mas Cristo está ali. Que a gente possa amar a Deus tão profundamente que circunstância alguma, ou pessoa alguma, ou qualquer outra coisa possa nos afastar do nosso Deus e deixar com que a gente deixe de servir a este Deus, de abençoar vidas através da nossa vida. Que a gente possa ser constante em nome de Jesus e em Cristo Jesus, sabendo que o nosso trabalho em Cristo nunca será vão, nunca será em vão. Que tudo que a gente fizer seja o nosso melhor para resgatar vidas ao nosso Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de você e que sejamos constantes em tudo, em nome de Deus. Depois dessa palavra abençoada, gostaria aqui de mandar um abraço para a irmã Ana Torres, para o irmão Luiz Mamed, irmã Lúcia Pereira, irmã Eliane Oliveira. Que Deus abençoe os irmãos nessa manhã. Já estamos chegando no final. Eu gostaria só de ler aqui a palavra de Deus que se encontra lá em 1 Coríntios 15, que fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Gostaria de falar para a irmã Débora. Débora, você abençoou as nossas vidas nessa manhã, através dessa palavra que Deus colocou no seu coração. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, você como serva de Deus, você como mulher de Deus, que tem se colocado na presença de Deus para trabalhar na obra de Deus, sempre com abundância,
sabendo que a obra de Deus na sua vida não é vã. Aliás, a obra de Deus nas nossas vidas, quando nós nos colocamos a fazer a vontade de Deus, a palavra de Deus fala que nada que nós fazemos para o Senhor é à toa. Nada que nós fazemos para Deus é jogado fora, porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso mais íntimo ser. E Ele sabe que quando nós nos colocamos para fazer a sua obra, a sua vontade, com todo o nosso coração, com toda a nossa disposição, a obra do Senhor não é em vão. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada irmão nessa manhã, que ouviu essa palavra, e eu sei que essa palavra não só tocou no meu coração, mas também tocou no coração de muitos irmãos, e queremos pedir que Deus abençoe a vida da irmã Débora e de toda a sua família, do Guga, né? E de cada família nessa manhã. Logo mais teremos o culto da noite, 18h30, com a palavra do pastor Donato Farinelli, tá? Logo mais, às 18h30, estaremos juntos novamente, de uma forma virtual, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Esperamos você logo mais. Vocês tenham uma excelente tarde, reunidos em família, que a paz de Deus esteja sobre cada lar, sobre cada vida, e o refrigério do Senhor esteja no seu coração, tomando toda a sua vida, todo o seu ser, todo o seu interior. Nesse momento estaremos orando e logo depois estaremos encerrando. Que Deus os abençoe. Amado Deus, Pai Celestial, louvado seja o Teu nome, Pai. Te agradecemos por essa manhã, quando estamos aqui prestando esse culto de louvor, de adoração ao Teu santo nome, porque somente, Senhor, o Teu nome é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Senhor, te agradecemos pela palavra que, Senhor, Tu trouxeste aos nossos corações através da Tua serva. Senhor, obrigado por essa palavra de ânimo, essa palavra de refrigério aos nossos corações, essa palavra, Senhor, que nos motiva a andar na Tua presença, a estarmos em santidade, a fazer a Tua obra e reconhecer que a Tua obra não é vã, Senhor. A Tua obra, Senhor, é maravilhosa, Senhor, de fazer, de realizar. Quando nós nos colocamos, Senhor, com o nosso coração aberto, com os nossos corações sinceros diante de Ti, ó Pai. Senhor, obrigado, Senhor, que Tu nos abençoe, que nos dê, Senhor, uma tarde abençoada, uma tarde de paz, de alegria na Tua presença, e que logo mais, Senhor, nós possamos estar nos reunindo virtualmente, Senhor, mais uma vez, para glorificar o Teu nome. É a oração que eu te faço no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Digo a Ele o que sinto, o
meus pés.